Olá, seja bem-vindo ao Jurek Gazette. Se você ainda não conhece esse blog, ele é um blog. Ele é um blog alimentado pelo Eduardo Jurek e é sobre piras de tendências digitais, estéticas diferentes, curadoria de artistas, imagens e tudo que tem a ver com cultura visual de internet. O post de hoje é sobre o cottagecore, supremacia racial e Handmaid's Tale. Às vezes você tá aí rolando seu Instagram quando do nada aparece uma fotinha de um piquenique. Você dá um like e segue rolando. Daí aparece outra foto de piquenique. Mas que merda! Ok, aí você sai do Insta, abre o TikTok e aí aparece lá um vídeo com uma musiquinha folk, lo-fi, num campo, uns cogumelinhos e umas fadas. O que é que tá acontecendo? Vou te explicar. Então, esses dias aconteceu isso comigo. Eu entrei no TikTok e aí eu vi um menino falando sobre aesthetics, ou seja, estéticas, e uma delas me chamou muito a atenção, que foi o cottagecore. Acabei me esbarrando com esse termo em várias outras publicações por aí. E aí, como quem não quer nada, resolvi dar uma pesquisadinha pra saber o que que é isso. Se prepara, que é uma pira bem louca e é potencialmente perigosa. Ao menos eu fiquei com medinho, mas assim, sem nóia, tá? Pra começar, o que é core? Core em inglês significa o centro ou a parte mais importante de algum assunto. É o coração de alguma coisa. Portanto, se falamos em cottagecore, o centro desse universo é o cottage, que em inglês significa cabana. O mais louco é que esses cores estão por aí em peso e tratam-se de microgêneros da vida, por assim dizer. São estilos, movimentos, estéticas, músicas, filmes, conteúdo visual. Eu acho que esses microgêneros eles se intensificam com a internet, onde o reforço da identidade se dá pelo conteúdo imagético na maior parte das vezes, sabe? O Anne with an E é um exemplo de filme e série cottagecore. Por exemplo, na escola, a gente mostrava a nossa identidade, que é composta de 1000 referências que nos agradam, através das roupas, do que a gente conversava com o nosso grupo de amigos, os nossos objetos, sabe? Tipo, o estojo da Hello Kitty. Mas na internet, nesse espaço multissensorial, a gente consegue se expressar com mais coisas, compartilhando música, filme, foto, as nossas roupas, as nossas preferências alimentares, com texto, com dança. Então eu acho que isso foi criando cada vez mais esses micro-universos conceituais, sabe? Que traduzem visualmente ideologias e identidades. Mas, voltando ao cottagecore. O cottagecore se define como uma estética que é inspirada numa interpretação romantizada do estilo de vida rural europeu. Complicado, né? As hashtags são Simple Life, Harmony with Nature, ou seja, vida simples e harmonia com a natureza. Esse conceito começou a surgir no Tumblr, onde todas as aesthetics nascem, né? No grupo das WLW, que são mulheres que amam mulheres, ou Women Who Love Women. Elas meio que começaram a idealizar essa vida bucólica, interiorana, e a romantizar uma vida que seria, entre aspas, perfeita. Traduziram tudo isso em estéticas cheias de referência da cultura, que continham esses elementos que para elas pareciam serem perfeitos, e surgiu o cottagecore. Ele é todo sobre essa vibe meio de plantinhas e morar no sítio e ter assim essas roupinhas fofa da fazendeirinha e a florzinha, a botinha, sabe? E a vaquinha, não sei quem. Eu acho que esse movimento estética, né, se intensificou por causa da pandemia e a sensação de liberdade que ela causa. Se isolar em um espaço com natureza ao redor é bem atrativo para quem mora em pequenos apartamentos no meio de cidades cinzas e meio loucas, né? Justamente essas cidades são onde expressões de gênero e sexualidades, entre aspas, diferentes podem ser mais exploradas, diferente da vida do interior, por exemplo. E aí que começa uma controvérsia nessa estética. Algumas pessoas que participam dessa ideologia saíram de cidades pequenas, rurais até, para irem para cidades grandes, viverem seus trabalhos e suas identidades em lugares onde eram mais aceitas. No caso, eu estou me referindo às WLW, as mulheres que gostam de mulheres, no caso. Idealizar essa vida na fazenda, com seus cogumelinhos, xícaras de cerâmica artesanal, pratos de vidro, saias rodadas, flores pela casa e a esposa lésbica maravilhosa, simbolizam para elas uma liberdade de expressão queer e um espaço rural. Tem um artista chamado Gabel que ele explora esse clash entre o sertanejo interiorano com a expressão LGBTQIA+. É bem interessante. Até aí eu achei incrível. É como se você pudesse ser exatamente quem você é
exatamente onde você está. E pra mim, que saí de uma cidade pequena pra poder expressar com menos medo, isso também me atrai muito. Às vezes eu fico imaginando como que seria se eu estivesse em Curitibanos, lá no interior de Santa Catarina, sendo esse eu que eu sou hoje, aqui em São Paulo, sabe? Eu acho que nem combina. Eu me lembrei também do Eric, do Sex Education, que eles vivem num cenário meio cottagecore. Os personagens são mais kidcore, mas eu explico isso em outro dia. Se você ainda não viu essa série, Sex Education, por favor, pare tudo que você tá fazendo e vai assistir agora. Mas aí vem um twist bem pesado. Bem pesado é ótimo, né? Sabemos que pessoas supremacistas brancas, de direita no caso, existem. Essas pessoas têm muito medo de mudar e sempre querem que as coisas, entre aspas, voltem a ser como era antes. Uma colunista do The Guardian, a Hadley Freeman, falou que provavelmente eles estão muito de saco cheio da vida adulta, que é um saco mesmo, e queriam ser crianças novamente. E a vida delas, quando eram crianças, tinha esse zeitgeist, sabe? Esse espírito do tempo mais conservador, e aí isso as conforta de certa forma, tadinhas. Surgiu então um grupo, movimento, ideologia na internet chamado Threadwives, ou esposas tradicionais. São mulheres que não trabalham e só se dedicam aos seus maridos, aos seus filhos, às suas casas ou só a elas mesmas, mas elas estão sempre vinculadas a um casamento com algum cara que supre as necessidades financeiras delas. E já que estamos em 2020, na era das redes sociais, elas compartilham o quanto elas acham isso maravilhoso na internet. Até aí, nenhum problema, né? O problema é que elas começaram a achar problemas em mulheres que não querem fazer isso. Começaram a culpar o feminismo de masculinizar as mulheres e de afastar elas da real feminilidade. E é aí que o cottagecore entra. Para essas mulheres, as Threadwives, a real feminilidade é a dos anos 50, 60 ou antes ainda, da época romântica das artes, onde as mulheres não podiam fazer nada e eram apenas simbolismos de diversas formas de expressão para agradar os homens. Elas eram intelectuais, charmosas, vaidosas, fofinhas, não falavam palavrão, não trabalhavam, cuidavam da casa, dos maridos, dos filhos. E adivinham como elas se parecem? Exatamente igual às cottagecore lésbicas futuristas. É a mesma estética. No meu blog você consegue acessar um documentário feito pelo Real Stories sobre o movimento das Threadwives. É um documentário social bem curtinho, de uns 20 minutos, super interessante. É bem perigoso porque as Threadwives, elas não só se contentam em serem do jeito que elas são, elas querem que todas as mulheres sejam assim. Então, elas têm canais no YouTube com vibes guru, têm livros, fazem eventos, encontros. Elas se dizem, abre aspas, guardiãs da civilização, fecha aspas, ou as detentoras da chave de como realmente a vida doméstica tem que ser vivida. Isso é bizarro, porque é exatamente o mesmo plot sombrio e bizarro de Handmaid's Tale. Eu tô com medo real, cara, sério. Existe essa moça chamada Dixie Andelin Forsyth, que ela é a dona do canal Feminilidade Fascinante. Ela é filha de uma outra moça, que já morreu, que foi autora de um livro com o mesmo nome, Fascinating Womanhood, lançado em 1963, que ensinava para as mulheres as boas maneiras. Machista pra caralho, eu não preciso nem falar. Essa Dixie faz vídeos e lives contando sobre esses conceitos das boas maneiras, etc. E os vídeos delas são surreais. É uma espécie de Olavo de Carvalho, só que mulheres supremacistas brancas norte-americanas. Elas se vestem de um jeito, gente, é meio bizarro mesmo. Ela fala sobre como parar de comer tanto, como não falar tanto palavrão, como tratar seu marido da melhor forma possível. É surreal. Vale a pena assistir só pra ficar com nojo e pensar, meu Deus do céu, eu tô fazendo tudo certo mesmo, a minha vida é incrível. Enfim, eu tô julgando ela pra caralho, mas porque isso me preocupa muito, né? O movimento cottagecore, que é em sua maioria composto por jovens, e dentro dessa maioria a maioria é LGBTQIA+, defende que não tem nada de Threadwife no seu core. Eles querem justamente quebrar com os padrões das cidades pequenas e mostrar como eles existem nesses espaços também. E é bem curioso porque aí tem um outro problema. O cottagecore que a gente está consumindo nas redes é, em sua maioria, branco e de classe mais privilegiada. E a estética que se vende é uma estética super europeia. Então, o movimento tem sido criticado por romantizar uma visão eurocêntrica e fazendeira ou colonialista da vida. As pessoas questionam: quem sempre deteve os pedaços de terra? Quem sempre pôde viver a vida boa e romântica? Por que será que nessas fotos só tem gente branca? Não sei responder todas essas questões e eu entendo elas sendo bem complexas e profundas, então é uma discussão infinita.
Sem contar que o cottagecore simplifica e menospreza do trabalho dos reais fazendeiros, né? Ou vocês acham que morar numa fazenda é fazer piqueniques com vinho rosé, usar saia rodada com botinha e chapéu cheio de margarida? Eu acho que não, mas se fosse, eu topava. Complicado, né, cara? Mas para dar uma aliviada daqui pra frente do meu post, se você quiser, eu separei vários conteúdos imagéticos, musicais, de filmes, para vocês poderem mergulhar um pouquinho mais nessa trend. Eu separei uma pasta no Pinterest com várias referências visuais sobre a tendência, criei uma playlist no Spotify com o nome Cottagecore, tem várias músicas de artistas que são considerados cottagecore e é uma playlist bem gostosinha. Eu adoro tomar um chazinho, comer um bolinho bem mineirinho e ouvir essa playlist. Eu separei também uma playlist no meu YouTube com vários trailers de filmes cottagecore. Dentre eles tem o Call Me By Your Name, que é meu filme favorito da vida, né? Acho que já deu pra entender que o cottagecore é só sobre uma nostalgia, e às vezes uma nostalgia que nem é real, mas que de certa forma tranquiliza e acolhe as pessoas nesse mundo bizarro do mundo. Esse é um conhecimento em construção ainda. Eu encontrei algumas informações na internet e separei aqui as fontes. Dentre elas teve o Aesthetics Weeks, que é um fórum sobre fandoms e onde as pessoas conseguem construir um conhecimento sobre esses micro nichos da internet, na revista ID da Vice e nesse post do The Guardian da Hadley Freeman. Eu espero que vocês tenham gostado e se vocês gostarem, compartilhem isso com seus colegas nas internets e ouçam a playlist, vejam, me sigam lá no Pinterest e espero que vocês voltem sempre. Obrigado por tudo, até a próxima.